A nossa caminhada com Jesus está acima de todas as coisas. Nós precisamos hoje uma geração de crentes que amem a Jesus mais do que pai, do que mãe, do que filho, do que qualquer coisa. Não vamos levar nossa família a Cristo, não os ajudaremos a ter um encontro com Jesus cedendo para eles, mas mostrando a eles a nossa verdadeira experiência com Jesus, o nosso compromisso com Jesus. Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Abra sua Bíblia lá. Romanos capítulo 5, Romanos 8, verso 35. A pergunta que o apóstolo Paulo faz é: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, diga comigo, certeza. Duas palavras que eu quero dar uma pausa aqui e deixar bem claro, bem forte na sua mente hoje. A primeira é experiência, diga comigo, experiência. A segunda é certeza. Há um tempo atrás, a gente tinha muito forte essas palavras no nosso coração. Essa certeza é também a mesma coisa que convicção. Se você tem uma experiência, ou teve uma experiência com Jesus, não tem a ver com a religião, com a igreja, mas uma experiência verdadeira com Jesus, eu quero lhe garantir uma coisa: você vai estar na igreja, você virá para os cultos, você vai ter uma vida de comunhão com Deus, porque quem teve um encontro com Jesus, quem teve uma experiência verdadeira com Jesus, quer conhecê-lo cada dia mais, ama estar na sua presença, quer caminhar com Ele todo o tempo. Então essa pessoa, ela vai se dedicar vai dedicar a vida dela a Cristo, em agradá-lo, em honrá-lo. A outra palavra é a convicção, a certeza da salvação. Ela tem essa certeza. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o espírito dela, fala para o espírito dela, e deixa essa certeza registrada no espírito da pessoa. De que não é qualquer um, não é só um membro, não é só um religioso, não, é um filho de Deus. É uma filha de Deus. Eu não consigo imaginar diferente disso. E já vou dizendo para os irmãos, porque ainda tem gente que nessa falta de vida com a palavra, pensa que todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. Todos nós somos criação de Deus, criaturas de Deus. Mas para ser filho de Deus, é somente aqueles que creram em Jesus e o receberam nas suas vidas como seu único Senhor e Salvador. João 1, verso 12. E vocês vão fazendo os glória a Deus e os aleluia por minha conta aí, no meu lugar aí, que eu estou segurando aqui, porque a garganta não está muito daquelas... Está se recuperando ainda. Estou me recuperando ainda. Irmãos, a nossa experiência com Jesus nos dá essa certeza da vida eterna. Eu prego isso aqui com vontade de chorar. Tenho certeza que eu sou salvo. Você tem essa certeza? E tem uma outra certeza também, a segunda. Nada pode me separar. Se entrar o exército do inimigo, se entrar aqui os inimigos da nossa fé dizendo: se você é de Jesus, se você confessar que é de Jesus, você vai morrer agora. O que você vai fazer?
Do jeito que está daqui a pouco, se os crentes não começarem a ganhar alma para Jesus, ficar uns crentes frouxos sem ganhar vida para Jesus, eu estou falando de um outro pessoal, viu? Que não frutifica, que não ganha alma, que não faz nada para Deus, só quer ser apacentada, só quer receber a gotinha na boca, o leitinho do céu, ou o alimento do céu, mas não quer trabalhar para Jesus. No aniversário da igreja, quase que eu perguntava aqui, quem aqui tem mais de 6 anos de fé, 7 anos de fé? Irmão, já está na hora de você começar a dar fruto. Já está na hora, aliás, já passou da hora. Quem já tem 4 anos de igreja, já está 4 anos na caminhada com Cristo, 4 anos já de fé, você no mínimo já deveria ter ganhado pelo menos algumas almas para Jesus. E alguns aqui, pela sua busca, já deveriam todos ser líderes de célula. Mas eu estou vendo gente vindo para a igreja fazer célula na igreja, porque alguns lares não estão abertos para fazer células. Ei, meu Deus. E os muçulmanos estão vindo aí com tudo, ó. Pensou em entrar uns 10 aqui? É perigoso sair crente correndo para todo lado. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu já morri. Fazer igual um pastor amigo meu, que uma mulher ligou para ele, e falou: ô pastor, eu acho o senhor tão bonito. Ele é meu amigo, ele é solteiro, esse pastor. E ele dedica a vida dele 100% para Deus. E a dona ligou para ele pensando que ele poderia ter um encontro casual com ela. E começou a falar umas outras coisas com ele, que não eram coisas santas, chamando ele para um outro caminho. Na mesma hora ele deu uma afastada do microfone e deu um grito: Satanás, sai daqui agora! Só ouviu lá, tu. Tem gente que ia alimentar, né? Mas quem é de Deus, teme a Deus. Não quer entristecer o Espírito Santo. Quem é de Deus tem essa certeza. Paulo disse: porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos contextualizar? Fala comigo, nem o desemprego. Tem gente que está afastada de Jesus por causa do desemprego. Diga, nem o emprego também. Tem gente que vai para o inferno, está se perdendo por causa do emprego. Apóstolo, você não vai pôr pão na minha mesa? Tem que trabalhar. Vai pegando tudo que o diabo vai mandando. E agora o emprego virou a vida da pessoa, já não é Jesus mais. E os argumentos são fortes. Se eu não trabalhar, como é que eu vou fazer? Você não confia mais em Deus. Porque os passarinhos não trabalham. Mas Deus dá comida para eles, mesmo na crise. O lírio do campo, Deus veste com a melhor roupa. E eles não trabalham. E a Bíblia diz: será que Deus não vai cuidar muito mais dos seus filhos? Deus vai cuidar, irmãos. Não é que você vai ficar de braço cruzado em casa esperando a bênção, mas é saber selecionar as coisas de acordo com a bênção de Deus. É discernir as coisas. E tem coisas que não precisa nem muito discernimento, que está tão na cara que vai te matar, porque a pessoa se afasta da casa do Senhor, se afasta da presença de Deus, não vem mais para a célula, não vem mais para culto, não tem mais relacionamento com os irmãos, não tem mais relacionamento com aquilo que pode construir, edificar a vida dele em Cristo. É como aquela brasa que estava no braseiro, lá pegando fogo, lá na fogueira, e você tira ela fora da fogueira e coloca do lado de fora. Aliás, tira fora da fogueira, coloca do lado de fora. Ela vai se apagar. É só uma questão de tempo. Muita gente enfraqueceu-se na fé, porque em busca do emprego, em busca do trabalho. Outros se desanimaram, porque eu estou desempregado, eu fui na campanha, Deus não abriu a porta para mim, estou aborrecido, eu não vou para o culto. Querem fazer chantagem com Deus? Que coisa é essa? Outros por causa de namorado e namorada. Contextualizando aqui, nada vai me separar
Eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida. Mas talvez o seu caso não é esse. Tem gente por causa de namoro. Namoro desse não é de Deus, já começou errado. Porque o namoro que vem de Deus, ele me une mais a Deus. Ele me faz me aproximar de Deus. Tudo que me afasta de Deus não vem de Deus. Amizades, relacionamentos, qualquer coisa que me distancie de Cristo, me distancia da casa do Senhor, da igreja, dos irmãos. Isso não é bênção. É só uma questão de tempo, vai estar lá uma geladeira espiritual. Um crente apagado, frio, murcho. E que mais certo é que essa pessoa daí a pouco começa a criticar um, criticar o outro, falar e reclamar das coisas. Vamos contextualizar aqui. Problemas no casamento. Eu tenho visto pessoas deixando Jesus por causa de problemas no casamento. Uns porque não agiram correto. Deram lugar ao diabo e o inimigo destruiu o seu casamento. Mas eu vi pessoas que eram bênçãos. Estava na igreja. Porque o relacionamento não deu certo. Viraram as costas para Jesus. Quantas pessoas não estão desviadas hoje porque tiveram um probleminha com um irmão dentro da igreja? Uma mágoa, um ressentimento, uma coisa que não soou bem. E a pessoa, ela é capaz de voltar para o pecado. Ela não sai apenas da igreja e muda de igreja, ela vai para o mundo. Eu quero dizer para os irmãos que a primeira evidência que eu tenho notado na pessoa que teve uma experiência verdadeira com Jesus é que nada separa essa pessoa de Cristo. Irmão, não tem nada que tire ela da presença de Deus. Nada, irmãos. Nada a separa de Cristo. A segunda coisa é que essa pessoa vence o mundo com as suas paixões, com as suas tentações. Ela vence o mundo. 1 João capítulo 5, de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus. Diga comigo, o nascido de Deus vence o mundo. Que mundo é esse que está sendo dito aqui? Diga comigo, um sistema pecaminoso, regido por Satanás. É esse mundo aí, com seus prazeres, com as suas filosofias de vida, um mundo de pecados, a porta larga do mundo, com todas as facilidades para se fazer o mal, com as suas curtições, cujo propósito é a destruição da vida daquele que está lá. Quem nasceu de Deus vence o mundo, não é dominado pelas coisas do mundo. Diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno, verso 19, está aí, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo tem um padrão de vida. O mundo tem os valores que são contrários aos valores de Deus. O mundo tem sua filosofia, a sua maneira de ser e de viver. Os valores do mundo são contrários aos valores de Deus. O mundo diz para a moça, para o rapaz, não tem nada a ver.
Você pode fazer sexo antes do casamento. Não, você é livre. Você é trouxa, você é besta, casar virgem. Você tem que saber como é que é. Tem que experimentar para ver se vai gostar. Isso é o mundo. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia nos chama a santidade. E diz que quem rejeita essa santidade, rejeita o próprio Deus. A Bíblia nos chama a uma vida pura. A Bíblia nos chama a uma vida onde não há imoralidade, não há prostituição do corpo. O sexo antes do casamento ou fora do casamento é pecado segundo a palavra de Deus. E é impressionante. Algumas vezes vi pessoas que acham que a Bíblia não é tão mais palavra de Deus e querem distorcer as verdades bíblicas. Deixa eu mostrar para você o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, rapidamente. Não está no escopo do estudo aqui, mas não tem problema. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria, ou neste corpo, está falando da matéria do corpo aí, neste corpo ninguém ofenda ou nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e algumas versões diz prostituição, e sim para a santificação. Dessarte, ou dessa maneira, quem rejeita essas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Sexo na Bíblia é uma coisa maravilhosa e abençoada. Foi criado por Deus para ser desfrutado na bênção do casamento. É casamento, não é amaziamento, não é uma vida de prostituição. Diga comigo, quem nasceu de novo, vence o mundo. Na carta de 1 João, e é uma carta que traz muito esse assunto, no capítulo 2, versículo 15, vai nos trazer algo muito sério. 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E quem é que está lá trabalhando essas coisas? O próprio Satanás. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo com seus prazeres, o mundo com seus aparentes deleites, vai passar. A concupiscência dos olhos, a soberba desta vida. O que mais? A concupiscência da carne, que fala dos prazeres carnais. A concupiscência dos olhos, não há limite, eu quero mais, eu quero, e a vida da pessoa está totalmente envolvida só em ter, porque tudo que vê quer, não tem controle.
A soberba da vida. Ninguém manda em mim. Não se submete à autoridade. Não obedece pai, não obedece mãe, não obedece pastor, não obedece ninguém. Isso são coisas desse mundo. Onde as coisas estão desenfreadas. Essa geração agora está sem limites. O que a gente ouve a respeito dessa geração é assustador. Onde rapazes, meninos e meninas, são crianças de 12 anos, já são pais. O nível de rebeldia cresce cada dia. É só andar por aí. Esse dia eu estava no shopping vendo um menino dando maior baile nos pais. Uma criança. Chamei meus filhos e comecei a mostrar para eles. Está vendo ali, ó? Que coisa feia que o menino está fazendo com o pai dele e a mãe dele, ó. Olha lá, menino rebelde, coisa feia lá, ó. Menino não obedece pai, não obedece mãe. Tem pai e mãe crente, inclusive, tem medo dos filhos. Medo de passar vergonha, porque eu falei para eles, Elisai, de você fazer um negócio desse comigo, hein, meu filho? Ele riu assim, pai. Lembra, filho, pai te levando nos banheiros da igreja, nos banheiros por aí afora? Na hora, irmãos, a vara quarta quente, se não tiver vara, vai sapato, vai chinelo, mas na hora ali eu acerto o passo dele, em casa eu pego a vara de volta. Na hora você tem que resolver. Vocês estão de brincadeira. Hein, Manu? Lembra, Manu? Lembro, pai. Falei, mas sabe quem que é culpado do menino estar assim, Manu? Não é ele, não. É o pai dele, olha lá. A mãe dele. Mas com o papai vocês não fazem isso, não. Vocês não são doidos, né? Pai. Dá um conselho para você, pai e mãe. É melhor você pôr teu filho no eixo enquanto é pequeno, ainda que você saia no cantinho depois para chorar, ficar meio com o coração quebrado, e acertar os passos dele agora já, e ter um filho que te honra, do que a mãe depois está passando grandes vergonhas aí. Porque já existe uma geração que não honra os seus pais. Já tem filho que tem a coragem de bater na cara do pai e da mãe. E essas crianças que não tiveram limites, não teve correção. Irmãos, você pode estar da idade que for, seu filho fazer um negócio desse, é hora de você dar um jeito de quebrar o braço dele, depois você abraça de novo, dá beijo e abraço. Mas primeiro você quebra o braço dele. Não se assustem não, estou falando sério. Você desonra, na Bíblia mandava matar. Ô apóstolo, você está de brincadeira. Filhos rebeldes. A Bíblia tem uma palavra para eles. E sobre filhos que levantam a mão contra pai e mãe, existe uma sentença de morte para eles. Tem um decreto de morte para eles. E não é só morte, não. Tem um decreto de miséria também. Não prospera na vida. Vive uma vida miserável. Se tem alguém aqui que é muito rebelde, foi muito rebelde com pai e mãe, aproveita esse ensinamento para se arrepender. Para pedir perdão para o pai e mãe enquanto está vivo ainda. Se não tiver mais, peça perdão para Deus. Se humilha diante do Senhor. Um dia eu estava pregando aqui, falei sobre o filho que bate na mãe. E uma menina saiu correndo para pedir perdão para a mãe. Ela tinha batido na mãe dela. Que ponto que chegamos. Que ponto que chegamos. Uns anos atrás, de um filho fazer um negócio desse com o pai. Só de olhar já sabia o que o pai queria. A geração está ficando perdida. Falta Jesus. Quem está aqui ainda? Esse é um outro padrão do mundo. É um outro padrão do mundo. Quem é para exercer autoridade não tem autoridade. É outro padrão do mundo. No reino de Deus, dá para levantar a voz contra Deus, irmãos? Dá para brigar com Deus? Quem aqui se atreve? A gente é doido? Eu não sou doido. Quem é que vai brigar com Deus, irmãos? Deus, eu vou te chamar o Senhor para nós aqui para o braço. Teve um homem que fez isso na Bíblia. Morreu rapidinho. Todos, aliás. Todos morreram rapidinho. Não queira zombar de Deus. Enfrentar o Senhor. Quem é o homem para enfrentar Deus? O caco de barro? Não faça isso. Porque Deus não admite isso. No reino de Deus tem princípios. No reino de Deus tem autoridade. É por isso que quem se rebela contra a autoridade pastoral, a autoridade eclesiástica, se quebra todo. Só se arrebenta.
Por quê? Porque o sacerdote representa a autoridade de Deus, não representa a si mesmo. Essa desordem é um padrão do mundo. Eu estou lendo para os meus filhos o livro de Juízes. Eu estou mostrando para eles essa anarquia, essa desordem, onde não existe autoridade, existe anarquia, bagunça, todo mundo faz o que quer. Estou lendo para eles o livro de Juízes. A amizade com o mundo se constitui inimizade com Deus. Quem quer ser inimigo de Deus aqui? Mas toda pessoa que é amiga do mundo se torna inimiga de Deus. Tiago 4, verso 4. Quem quer ser amigo do mundo, automaticamente será inimigo. Não é que a pessoa não vai agradar a Deus. Não é que a pessoa vai entristecer o coração de Deus. Não, ela vai ser inimiga. Considerada um inimigo. Porque tudo que existe no mundo é regido pelo inimigo de Deus, chamado Satanás. Que faz as coisas para desonrar o Criador, que é Deus. Para desonrar a autoridade de Deus. Para desonrar os seus princípios, a sua palavra. E quem está agindo dessa forma já não é mais amigo, é inimigo. Por isso que o texto de Tiago 4:4, eu repito, diz infiéis ou adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Diga comigo, eu preciso abominar o mundo e as coisas que nele há. Irmão, você sabe que a igreja tem ficado um pouco mundana já? Porque na igreja de Deus está entrando tudo enquanto é conversa fiada do mundo. Música mundana, não tem nada a ver. Roupas indecentes, não tem nada a ver. São tantas coisas desse mundo que tem adentrado para o meio do povo de Deus. Já a pessoa está no vício, ela ainda fuma, ela ainda é demasiada, não tem nada a ver. E não só isso, tem outras coisas mais. Como nós negociamos hoje. Como estamos tratando com a palavra que empenhamos. Somos diferentes ou somos iguais? Os nossos casamentos têm diferença ou a gente está descasando também, igual o mundo está descasando agora? Para vergonha nossa, pastor Hernandes Dias Lopes, numa pesquisa que fez, ou numa pesquisa que ele relata no seu livro, mostra que, inclusive, para as moças que antes pensavam que casar com um pastor era segurança no casamento. Se eu casar com um pastor, meu casamento eu nunca vou ter divórcio. Hernandes Dias Lopes diz num livro dele, que hoje já não pode mais se pensar assim, porque tem até pastor divorciando hoje. A igreja evangélica está divorciando quase o mesmo tanto que o mundo está divorciando. Que é isso, gente? E será que de fato isso está honrado a Deus? Eu penso que a igreja de Deus dessa época lê tão pouco a Bíblia que a gente quase não conhece as leis de Deus. E por isso tem que ficar nos achismos da vida. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que não tem nada a ver. Olha, eu acho isso ou aquilo. Deixa eu te dizer, não interessa o que você acha. O que interessa é o que a Bíblia diz. Vocês estão aqui mesmo? Então dê um aplauso para Jesus. Isso não é para você só não, é para qualquer um. Não devemos nos conformar com esse mundo, irmãos. Apóstolo, como é que eu tenho que fazer então? Eu não posso me conformar com o mundo. Romanos 12, verso 2. Eu não posso nem ter a mesma mente do mundo, porque a minha mente tem que ser a mente da palavra de Deus, e nem mesmo o comportamento do mundo, tomar a forma do mundo. Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com o mundo, e nem com as coisas. Olha lá, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente começa a achar, é porque o mundo já está dominando a nossa mente. E cada um acha o que quer. E cada um tem a sua verdade.
Só que existe só uma verdade absoluta, é a palavra de Deus. No mundo, cada um tem a sua verdade. Mas no reino de Deus, a palavra de Deus é a única verdade. A terceira evidência que eu tenho notado é que uma pessoa que nasceu de novo, e não é o que eu tenho notado, né? Pela palavra, nós vemos. A pessoa que nasceu de novo, ela não vive mais na prática do pecado. Irmãos, só para explicar isso aqui. Um novo convertido, ele é um bebê na fé. Ele está sujeito a cometer deslizes. Ele está sujeito a errar mais vezes. Mas a pessoa que tem uma experiência com Jesus, esse bebezinho que nasceu de novo, ele vai se autodisciplinando, ele vai aprendendo e vai colocando a palavra em prática. Tem coisas que o próprio Senhor vai falar com ele, porque o Espírito de Deus mora dentro dele agora. Quem nasceu de novo, o Espírito Santo vive dentro dele. E a Bíblia diz em Ezequiel que o Espírito Santo vai escrever nele as leis de Deus, vai ajudá-lo. O Espírito Santo vai nos orientar. O Espírito Santo é quem nos ajuda no nosso crescimento na fé. Irmãos, é impossível viver a palavra sem o Espírito Santo. Quem nasceu de novo, por mais que mesmo o bebezinho ainda está sujeito a alguns deslizes, essa pessoa, por mais que ela cometa alguns erros ainda, porque ela está aprendendo a palavra, ela está conhecendo agora as coisas de Deus, no espírito dela ela é uma nova criatura, mas ela ainda está aprendendo os valores do reino de Deus, ela está aprendendo os princípios do reino de Deus, ela está aprendendo como é que deve se comportar como filho de Deus. Na medida que ela vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, ela vai se amoldando a Cristo. Ela vai abandonando as coisas, vai deixando para trás o que fica e avançando para Jesus. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Veja comigo aí, 1 João, capítulo 3, verso 5 até o 10. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele, em Jesus, não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Você vive pecando? Se você vive pecando, você não viu nem conhece a Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando mais. Verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Essa divina semente é o próprio Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Eu não preciso nem explicar muito, a Bíblia está explicando tudo aqui, ó. Então, quem nasceu de novo, não quer dizer que a pessoa nunca mais vai cometer um pecado. Ela está sujeita ainda. Mas ela não vai mais viver. Aquele cara que é prostituto, todo final de semana, ou no decorrer da semana, 2, 3 vezes, ele ia para a prostituição, ele ia para o mal, ele não vai mais. Aquele que tinha um hábito de mentir, era um mentiroso profissional, o Espírito Santo vai tocando ele, vai convencendo, porque o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, sim ou não? Convence ou não convence? Irmão, quem é de Deus, quando peca, fica muito mal. O Espírito Santo convence a pessoa, ei, isso que você fez aí não me agradou, não. Aliás, o Espírito Santo ainda dá um sinal para a gente antes de pecar. Ele acende lá o sinal vermelho, o semáforo de Deus. Meu filho, olha, você chegou no limite. Já deu o sinal amarelo, você já está no vermelho agora. Já estava te avisando que esse negócio não ia dar bem. Aí ele acende o sinal vermelho dentro de você,
dentro do teu espírito, você sabe, olha, eu estou para fazer algo muito ruim agora, não posso passar, eu não posso fazer isso. Mas tem gente que ultrapassa o sinal vermelho. Quantas vezes nós não ultrapassamos o sinal vermelho? Eu também já fiz isso muitas vezes, já ultrapassei o sinal vermelho, só rachei minha cara. E depois para consertar. E depois, como fica ruim para a gente. A tristeza, a dor, a angústia, a raiva. Meu Deus, por que eu pequei? Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu cedi? Por que eu dei lugar para o diabo? Por que eu não vigiei? É claro que vocês não passaram por isso, não é só eu, né? Quem já passou por essa experiência aqui, irmãos? Isso é um bom sinal que você já passou por isso. Isso é um bom sinal que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Irmãos, uma pessoa que nasceu de novo, ela não pode mais viver pecando, porque o Espírito Santo está dentro dela. Ela não pode mais. Aquele que roubava, não rouba mais. É uma nova criatura. Aquele que mentia, não vai mentir mais. Aquele que vivia na ira, brigando com todo mundo, era o iracundo. A Bíblia diz, deixa a ira. Já não vai ser mais aquela pessoa iracunda, que qualquer coisa ele quebrava o pau com todo mundo. Ele vai ter uma nova natureza agora. Vai começar a fazer morrer essa natureza velha. Vai se esforçar também para matar essa natureza velha, essas coisas ruins. E vai começar a trabalhar isso na sua vida. Irmãos, é claro que tem coisas que eu estou citando aqui, que há um exercício também, há um esforço. Escuta isso. Tem coisas que a pessoa estava tão viciada a fazer, era tão comum para ela xingar os outros, aquele palavrão na boca, e a Bíblia diz, ele agora não deve mais falar palavras torpes. O que eu estou falando aqui está em Efésios, capítulo 4. Ele falava palavras torpes, falava xingamentos, e agora essa pessoa deve o quê? Cuidar. Ele deve se disciplinar agora. Quando tropeçar o dedão lá, ele ia xingar um palavrão, e chamar o nome do capiroto lá, ele fala, meu Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, e o dedo dele está doendo. E ele está dando glória a Deus e ninguém está entendendo nada. Fala, mas esse cara é louco, ele está dando glória a Deus, mas arrebentou o dedo. Ele falou assim, rapaz, você não sabe o louco que eu era. Eu agora estou mudado, eu sou uma nova criatura. Se fosse antigamente, ia sair tanto bicho feio, tanto xingamento, que a pessoa que qualquer coisinha, ele saía no carro dele e ele xingava os outros, fazia aquele sinal com o dedo, né, que você sabe que não tem nada a ver com isso aqui, né? Você imagina, uma vez eu estava seguindo uma pessoa, e eu estava com um pastor, e, aliás, eu não estava dirigindo, o pastor, que eu estava com ele, começou a bater o sinal para a pessoa que estava na frente, era amigo, e ele deu umas buzinadas assim quando passou. Eu só vi quando a outra pessoa mostrou que é sinal horrível da mão, né? Que não tem nada a ver com isso aqui, né? E a pessoa mandou ele para aquele lugar. É terrível. Tem que dominar essas coisas. Isso aí não é só... Isso é pecado mesmo. Tem que tirar o pecado. Amém? Diga comigo, quem nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. Coloca o verso 9 aí de novo, meu filho. 1 João 3,9, por favor. A pessoa que nasceu de novo, na medida que ela vai conhecendo a palavra, na medida que ela vai crescendo na graça, na medida que ela vai se alimentando da palavra, do leite espiritual, e ela vai crescendo em Cristo, ela vai fazendo morrer o velho homem, a natureza carnal, ela não vive mais na prática do pecado. Ela vai cada vez mais buscando a santificação. Eu já aviso para os irmãos, enquanto estivermos nessa terra, nós estaremos sendo aperfeiçoados e vamos continuar buscando santificação. Ah, apóstolo, eu cometi esse pecado aqui, para mim não tem mais jeito. Não, irmão, você tem que abandonar esse pecado, se arrepender dele e continuar lutando em Jesus, largar esse tempo para lá. Parar de ofender a Deus, parar de se destruir com esse pecado. Larga esse negócio.
Abandona esse pecado enquanto é tempo. Aproveita que Deus está te dando a oportunidade de você viver. A Bíblia diz que nós não somos mais os filhos da desobediência. 1 Pedro vai dizer, como filhos da obediência, nós devemos agora buscar sermos santos como Jesus é santo, como o nosso Deus é santo. Amém? Deixa eu correr um pouquinho aqui. Quarta evidência. Diga comigo, o nascido de novo é guiado e governado pelo Espírito Santo. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Antes da gente nascer de novo, a vida da gente estava uma desordem total no nosso interior. Uma desordem total. Quando Deus fez o homem, havia perfeição, não havia pecado. Quando Deus criou o homem. O primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, tinham o seu interior organizado. O espírito comandava a alma e o corpo também estava submisso ao espírito. Não havia pecado, não havia impureza, não havia maldade. O homem estava debaixo do governo de Deus, 100%. Quando houve o pecado, o espírito do homem, ele se desconectou de Deus. Romanos 3, 23, o pecado separou o homem de Deus. Houve morte espiritual ali. O homem morreu espiritualmente. Depois que o homem pecou, Adão e Eva, todas as pessoas que nascem no mundo nascem mortas espiritualmente. Adão gerou uma humanidade caída da graça de Deus. Todos estão mortos. Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Ou destituídos, ou carecem, porque estão desconectados. É como uma lâmpada apagada. Desliga aqui a lâmpada do altar, por favor. É assim que está o homem sem Deus. E quem é que está governando o homem sem Deus? A alma. A alma com seus apetites carnais, com suas distorções, com seus altos e baixos, com as suas emoções tudo desorganizadas, desejos comandando tudo. A alma com seus valores todos invertidos, porque na alma está a vontade, na alma está as emoções e na alma está também a consciência, o juiz da alma. Onde estão os valores, o que é certo e errado. O homem estava desligado de Deus. E assim está toda pessoa que não nasceu de novo ainda. A carne submissa à alma, a carne também com seus desejos dominando. Então quem governava a alma e a carne junto, dominando tudo. E o espírito do homem apagado, desligado, desconectado. Se a pessoa morre espiritualmente desse jeito, aliás, se ele morrer fisicamente, estando espiritualmente morto, esse sujeito vai para o inferno. Como que esse homem pode ser vivificado, ressuscitado de novo? Uma nova pessoa, uma nova criatura. Essa obra, ela não acontece no nosso corpo, não é na carne, nem é na alma, porque a alma não se converte. Essa obra acontece no espírito do homem, no nosso ser verdadeiro, no nosso espírito. Por quê? Porque o homem é um ser espiritual. Embora o espírito do homem esteja desconectado de Deus, antes da pessoa entregar a vida para Jesus, o espírito do homem que está dentro dessa lâmpada aí, vamos fazer estou dando um exemplo aqui, é eterno. É eterno. No dia que essa pessoa tem um encontro com a palavra de Deus, no dia que essa pessoa tem um encontro com Jesus através da palavra, e ela se rende a Cristo, ela reconhece a verdade de Deus pela palavra, ela crê na palavra, ela se humilha e se arrepende, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, com uma fé sincera, verdadeira, acontece então a obra do novo nascimento. Pá, o Espírito Santo vem morar dentro dela. É isso que aconteceu conosco no dia que nós nascemos de novo. E quando o Espírito de Deus vem morar, a vida de Deus vem. A luz verdadeira
que é Jesus, a luz de Deus vem para dentro da pessoa, ela se torna um iluminado de verdade. Ela começa a perceber as coisas erradas muito mais agora. Agora ela consegue discernir. Se antes ela não compreendia a palavra, como muitos que até lê a Bíblia, mas não entende nada, ela passa a entender porque o Senhor Deus vai dar revelação para ela. O Espírito Santo vai instruí-la. Ela agora é nascida de Deus, é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Ela é salva. Ela tem agora o nome escrito no livro da vida. E agora ela é perfeita. É? Não. Dentro dela ela é perfeita, o espírito dela é novo, recriado, é uma nova criatura. Mas aqui dentro ainda, na alma dela, tem muita coisinha que ela acha que está certo, mas não está. Tem coisas que ela vai aprender ainda. É por isso que precisa meditar na palavra. Por isso que ela precisa vir para o culto, ir para a célula, discipulado. Ela vai aprender os caminhos de Deus. Ela vai aprender, através da palavra, quais são os pensamentos de Deus, qual é a vontade de Deus, qual o propósito de Deus para a vida dela. Ela vai começar a caminhar com Jesus e crescer espiritualmente. Quem entendeu? Então, o nascido de novo, nesse caminhar agora, ele tem uma vida guiada pelo Espírito Santo. Em João capítulo 3, versículo 8, Jesus disse que o nascido do Espírito, a pessoa é guiada. É como o vento sopra onde quer, disse Jesus. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele é guiado por esse vento, o ruá, o Espírito Santo. Ele assopra. Ele guia o nascido de novo. Romanos 8, verso 14 diz: e todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8 você vai ver muitos textos. Coloca o verso 13 antes, por favor. Romanos 8, verso 13. A Bíblia fala que se inclinarmos para a carne nós vamos morrer, mas se inclinarmos para o Espírito Santo, teremos vida. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E aí ela diz, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E quer saber de uma coisa? O Espírito Santo jamais vai guiar um rapaz para transar com a namorada. O Espírito Santo jamais vai guiar você para ser infiel a Deus. O Espírito Santo jamais vai guiar você para não vir para a igreja. Eu estou servindo a Deus na minha casa. Eu estou sentindo, irmão, para com esse negócio de sentir. Eu estou sentindo bem aqui em casa. Tem muita gente se sentindo muito bem lá no pecado. A gente não vive a vida cristã baseada em sentimentos, em emoções. Até porque diz a Bíblia que o coração do homem é enganoso. Por quê? Porque ele é movido pelos sentimentos. Nós andamos pelo que a palavra de Deus diz. Se Deus manda você perdoar, mesmo que você não sinta vontade, você vai lá e perdoa, porque é melhor para você. Se a palavra de Deus está dizendo, olha, você pode sentir vontade de pecar, mas você não deve pecar, então não peque. Todo mundo aqui deve sentir vontade de fazer alguma coisa que Deus diz para não fazer. Mas quem se entregar aos sentimentos, aos desejos carnais, realmente e infelizmente vai estar cultivando, plantando morte. Morte espiritual, morte em todas as áreas. E por fim, se não abandonar esse erro, esse pecado, essa morte, não abandonar, não se arrepender disso, vier a morrer, vai estar morto espiritualmente, vai estar longe de Deus do mesmo jeito. Mesmo quem está na igreja. Eu estou encerrando aqui. Diga comigo, o nascido de novo é uma nova criatura. Se quiser anotar aí, só para vocês lerem em casa, Efésios capítulo 4 e capítulo 5 todo. Eu não vou nem dar os detalhes, não. Efésios 4 e 5 todo. É uma nova criatura. Sexta evidência. Essa aqui é muito forte. A primeira carta de João. Eu quero muito que vocês leiam essa primeira carta. Eu vou dar mais uma aqui que está em 1 João. Ele vai tratar sobre essas evidências do nascido de novo, de uma nova vida. Presta atenção o que está dizendo 1 João agora. Veja lá comigo,
1 João capítulo 3, verso 14. A sexta evidência é poder para amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, 14. Veja lá, capítulo 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Somos salvos, nascidos de novo, porque amamos os irmãos. Escuta lá, ó. Aquele que não ama permanece na morte. Por que eu sei que eu nasci de novo? É porque eu consigo amar as pessoas como Jesus me ama. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu tenho o amor de Deus. Irmãos, é muito doído para um pastor perder a ovelha. Por quê? Porque eu tenho o amor de Deus. Um pastor, um outro pastor, um irmão, um líder, alguém que tem o Espírito Santo, tem o amor de Deus. Não é amor carnal, é o amor dado pelo Espírito Santo, é o amor ágape. É o amor que se entrega. Esse amor aí é o amor não só para perdoar as pessoas, mas para amá-las. Amá-las. Amá-las como a nós mesmos nos amamos. Você se ama? Você se ama? Então a Bíblia diz, assim como você se ama, você deve amar o seu próximo. Amai-vos uns aos outros. É o mandamento de Deus. É o maior dos mandamentos. A maior prova de que uma pessoa nasceu de novo é que ela tem esse amor. Quer ver o restante do texto? 1 João ainda no capítulo 4, 7 e 8. Esse aqui é muito forte. Ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse amor aqui, irmãos, não é um amor carnal, de um homem pela mulher, não é isso não. É o amor de Cristo. É o amor que quer o melhor para o outro. É o amor que a pessoa é capaz de doar a vida dela pela salvação da outra. Porque o texto vai falar desse amor, ele transcende essa compreensão humana do amor carnal. Muitos irmãos morreram pelo seu próximo. Muitos irmãos morreram em missões, no campo missionário, porque eles queriam levar a mensagem do amor de Deus, e eles acabaram morrendo. Irmãos, na época da cortina de ferro, do comunismo, na Tchecoslováquia e outros países, deram a sua vida para salvar os seus próximos, para salvar o seu próximo, para salvar jovens. Eu vi uma história de um pastor, um líder, ele já tinha uma certa idade, e eles estavam presos. E ele deixou que um jovem fugisse, e ele ficou na prisão lá, para segurar as pontas. Ele falou assim, você é novo, eu já vivi muito, eu estou aguardando agora a coroa, estou indo para a glória. Vai, pode fugir, só dava para um fugir. Vai, filho, e continue pregando o evangelho. Quantos irmãos na história da igreja não deram a vida pelos outros? Por isso que o texto diz, até no 1 João 3, verso 16, diz que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Esse é o amor de Deus. Diga comigo, esse amor está no meu coração. Vou dizer para você uma coisa. Tem muita gente talvez está olhando para mim, ouvindo essas coisas aqui, e acha que é impossível você fazer isso. Jesus te dá poder para amar. Incondicionalmente. Jesus nos dá poder para amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Amar as pessoas, porque esse é o certo a fazer. Porque é isso que Deus quer que nós façamos. Amar incondicionalmente, não importa se a pessoa não vai lhe retribuir. Amar. Esse é o nosso chamado. Amar uns aos outros. Esse é o maior mandamento. Verso 8 de 1 João 4 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vocês estão aqui? Podemos continuar? Nesse tema do amor? 1 João 4, verso 20, então. Se alguém disser, eu amo Deus,
eu amo o Senhor, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Verso seguinte, 21. Ora, temos da parte dele, da parte de Cristo, da parte de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, quem ama a Deus aqui? Ame também o seu irmão. Diga para esse irmão que está ao seu lado, irmão, eu te amo em Cristo. Diga para ele, é verdadeiro esse amor. É o amor que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, e eu vou ler o último com você em pé. O último texto dessa mensagem é 1 João 5,18. Pode colocar aí para nós. Aliás, não é o último não, mas eu vou parar aqui. É o último. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá, todos juntos? Sabemos que todo aquele que é... Vamos de novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Oh, meus irmãos, que poderoso isso. Mais uma vez o escritor, guiado pelo Espírito Santo, reforça: quem nasceu de Deus não vive em pecado, não dá lugar para o diabo. E porque não dá lugar para o diabo, Jesus, o gerado de Deus, o guarda, e o maligno não pode tocá-lo. Não toca porque ele não dá brechas, vive uma vida em santidade. Tem muito mais que a gente poderia falar. Você poderia perguntar assim, apóstolo, mas e o caso do Jó? Houve uma permissão da parte de Deus, e Deus sabia que Jó era capaz de suportar. Deus não nos prova além das nossas forças. Deus deu um murro na cara do diabo, mais um, porque ele sabia que o Jó iria honrá-lo, e Jó o honrou em todo o tempo. Quem ficou envergonhado foi o diabo. Foi o diabo. Se Deus permitiu você passar por uma luta, você não deu brecha para o inimigo, você não deu brecha para Satanás, e Deus permitiu você passar por uma luta, é porque Deus quer ser glorificado através da sua vida. Apóstolo, estou passando a luta aqui, mas eu sei que eu estou em santidade. Fica firme, irmão. Deus há de te exaltar nele. Deus há de te honrar. Porque o nascido de Deus é protegido pelo Senhor. Você já parou para pensar nisso? Aquele que é gerado de Deus, que é Cristo, é quem guarda o nascido de novo. Diga comigo, eu sou protegido por Deus. Tem lugar que você chega na casa assim, está lá um escudo, né? Essa casa está protegida. Aí está o nome da empresa de segurança. No mundo espiritual, quando o diabo olha para você, tem uma placa lá também: protegido por Jesus Cristo. O diabo não dá para mexer não, porque esse cara é protegido por Jesus de Nazaré. E o diabo quer tocar, mas não pode. Está lá, protegido. Protegido por Deus. Propriedade, tem outra placa também, porque é propriedade exclusiva de Deus. O diabo para tocar tem que pedir permissão para Deus. Será que eu posso? Eu queria colocar uma luta lá na vida dele. Ele acha que é bom demais, que é crente, que é filho de Deus. Aí Deus vai ver se permite ou não. Se Deus permitir, é porque Ele já te deu a vitória. Quem entendeu, diga amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Sabe de uma coisa? Eu poderia falar por muito mais tempo sobre esses sinais que mostram que uma pessoa é realmente uma nova criatura. O livro de Efésios fala todo de uma nova vida. Efésios 4 e Efésios 5. Quem nasceu de novo é diferente. Diga, eu não sou mais a mesma pessoa. Você é parecido com Jesus agora. Você se tornou um imitador de Cristo. Você é uma nova pessoa. Você não é mais aquela pessoa mentirosa, que é depravado, pecador, mentiroso. Você não é mais. Você é um apaixonado por Jesus.
Você nasceu de Deus. Quem nasceu de novo é uma nova pessoa. E você sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque somente quem nascer de novo é que vai morar no céu. Se alguém não nascer de novo, ele pode ter todas as outras coisas, tempo de igreja, tempo de dizimista, dar dízimo, orar, até ler a Bíblia. Mas a Bíblia é clara: se alguém não nascer de novo, não vai poder ver o reino de Deus enquanto estiver aqui. E ao morrer, não vai entrar no reino de Deus. Eu quero te convidar, será que tem alguém aqui, que diante dessas pregações, da outra e desta, e nos discipulados que estão recebendo, será que tem alguém que tem dúvidas da sua salvação? Será que você, ao observar a sua vida, você pensa: meu Deus, eu preciso nascer de novo, eu ainda não tive essa experiência, me parece que me falta algo. Se há alguém que precisa muito e quer muito, eu quero orar com vocês. Mas independente de você vir na frente, que eu não vou te chamar para vir à frente, eu queria que todos fizessem comigo uma oração muito sincera ao Espírito Santo. Eu queria que você falasse com todo o seu coração que, por mais que a gente ainda tenha tido uma experiência com Jesus, diante de uma palavra dessa, dá um temor em nós. Dá um temor: meu Deus, eu não posso mais pecar. Irmãos, o pecado separa o homem de Deus. Eu queria que você repetisse essa oração comigo, independente se você ainda é aquela pessoa: não, eu tenho convicção de que eu nasci de novo, eu estou com Jesus, mas eu queria que toda a igreja orasse comigo. Feche os seus olhos e, com toda a sinceridade do seu coração e com toda a sua fé, diga comigo: Jesus, eu creio em Ti, Jesus. Eu creio na Tua palavra. Eu sei que eu sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Jesus, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero estar perdido. Eu quero estar contigo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu creio na Tua palavra. Eu creio em Ti. Eu sei que eu não mereço a salvação. Eu sei que ela é graça do Senhor para comigo. É um favor que eu não mereço. Senhor, eu me humilho diante de Ti nessa noite, e eu Te peço mais uma vez: perdoa os meus pecados. Eu quero continuar crescendo na graça e no conhecimento do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus, eu sei que tem uma cruz para eu carregar. Eu tomo a minha cruz. Eu sei que eu vou ter que negar a mim mesmo. Eu estou disposto a dizer não para mim mesmo, dizer não para o pecado. Senhor, dá-me forças. Senhor, dá-me graças. Senhor, eu sei que eu preciso me esforçar, porque o reino de Deus é conquistado pelo esforço, e são os que se esforçam que se apoderam dele. Então eu vou fazer a minha parte. Eu vou continuar caminhando, não na minha vontade, mas na Tua vontade, não fazendo o que eu quero, mas aquilo que Tu queres, Senhor. Senhor, eu decido morrer para mim mesmo e viver para Ti, cada dia da minha vida, porque Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu não sou mais o mesmo, eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo em Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Eu amo os meus irmãos, eu vivo em santidade. Eu sou Teu filho, Senhor, por intermédio de Cristo. Eu fui adotado, eu sou filho de Deus por causa de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por morar em mim. Continua a Tua obra na minha vida, santificando-me cada vez mais, porque daqui em diante eu viverei cada dia da minha vida para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a voz e adore a Deus, por favor.
Levante a voz e adore, 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 adore. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Aonde está Jesus nesse momento? Aonde Jesus está? Aonde Ele está? Tem muitos que não responderam, estão esperando eu dar a resposta. Onde está Jesus agora? Diga, Ele está no céu, mas também está no meu coração, pela pessoa do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Ô irmão, aonde o Espírito Santo está agora? Eu não escutei. Onde o Espírito Santo está agora? Ele está dentro de você? Ele vive em você? Então eu quero te dizer, você é uma nova criatura. Ô irmão, levante a sua voz e adore-o nesse momento. Isso aí é uma loucura. Deus mora dentro de mim, de você. O mundo não entende isso. Jesus disse, o mundo não compreende. O mundo não tem o Espírito Santo, mas vocês o têm. Vocês já o receberam. Ele habita em vocês. Ele mora em você, irmão. Ele mora em você, minha irmã. Você que nasceu de novo. Eu vou te dar pelo menos 1 minuto para você soltar sua voz, adorar a Deus com o que você tem de melhor nesse lugar. Lemanaia, Sandaraia. Levante a voz em adoração, levante a voz em louvor, levante a voz em glorificação a Deus. Levante a sua voz e o adore. Levante a voz e diga ao Espírito Santo que mora dentro de você. Diga, Espírito Santo, fica à vontade em mim, cumpra a tua vontade, faça as obras que o Senhor quer fazer em mim. Eu quero ser usado, eu quero ser uma bênção, eu quero ser moldado, eu quero ser parecido com Jesus. Me molda, me transforma, me abençoa, me enche com a tua presença mais e mais. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti. Eu quero ser aquele verdadeiro adorador que só um nascido de novo pode ser. Aleluia! Levante a voz e o glorifica. Aleluia! 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 Ei, as pessoas do mundo não têm o Espírito Santo. Você tem. Levante a voz e o adore. Deus protege o nascido de novo. O maligno não pode tocá-lo. O seu nome está escrito no livro da vida. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aleluia! O nascido de Deus consegue ver a glória de Deus. O nascido de Deus tem um novo coração. O nascido de Deus, e somente Ele pode ser um verdadeiro adorador. O nascido de novo, ele ouve a voz de Deus, ele o obedece, ele é filho da obediência. Aleluia! Ora manarara
Oh, eu profetizo o renovo do Espírito Santo na sua vida. Receba, receba, receba. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de assim como nenhum outro. Aleluia. Violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu